nos convidar aqui mais pessoas para estar conosco. Hoje meditaremos no Salmo 119, uma porção muito abundante. Esse é um dos salmos, né, mais conhecido, onde sempre que estamos em aflições, eu só medito no Salmo 119, li várias vezes, né, eu escuto o Salmo 119. E ele é do salmista, né, no qual é anônimo. Então, assim, ele tem uma revelação muito grande. É um salmo realmente pleno. E ele traz diversas reflexões sobre a palavra do Senhor. Então, que a gente possa realmente estar aqui presente nesse momento, dedicado a esse entendimento, porque ele é precioso para nossas vidas. Ele tem 176 versículos, mas é de um entendimento incrível realmente esse livro. Vamos consagrar esse momento. Querido Deus e Pai, estamos em Tua presença, Senhor. Nos revela, nos dá o entendimento da Tua palavra, nos dá o poder de execução para a prática. Por tudo nós te agradecemos e consagramos o que somos, o que fazemos e tudo que temos. Pai, esteja conosco hoje para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus, nós já te agradecemos por tudo, pela dádiva de vida, de saúde, por essa oportunidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Assim seja. Amém. Então, o Salmo 119, ele, né, de escrita anônima, então quando é anônimo já é mesmo uma revelação assim direta dos céus. E ele tem uma subdivisão, são 176 versículos. No hebraico, ele é como se fosse formado por letras. Algumas traduções não revelam. Na minha, eu vou colocar aqui para que vocês possam ver e meditar. Ele está invertido, mas dá para ver. Ele vai separar aqui por letra. 8 versículos por cada letra. Ó. Na minha ele mostra aqui. Como a gente conhece, né? Algumas são letras hebraicas. Yod, que é a letra I. Dalet. Nun. Tal, né? Que é a última, a gente conhece. Ele é o alfa e o ômega. Então a primeira letra aqui hebraica é o Aleph. E a gente sabe que todas as palavras, muitas são derivadas de origem hebraica. Então, né, meu nome era uma cidade, né, hebraica. Ele aparece 2 vezes aqui no Antigo Testamento. Então, muitas das palavras que nós conhecemos hoje, elas são de origem hebraicas, né, é a primeira das línguas. Então, quando o homem começou, né, ali com Nimrod, né, formar a Torre de Babel, porque era uma língua única, era a origem, né, que é hebraica. Então foi que o Senhor desceu e determinou ali outros idiomas, outras línguas. Mas muitas das palavras que a gente conhece, provavelmente o seu nome é de origem hebraica. O nome do meu filho é derivado de diminutivo de Nilo, né, do rio Nilo. Então meu filho se chama Nil. Então muitas das palavras realmente elas são derivadas do hebraico. E aí quando a gente vai meditar, então a letra Aleph tem 8 versículos. Então você vai ver que do 1 ao 8, ele fala exatamente, ela é como que diz, um acróstico. Ela só vai falar letra A, vai nos dar entendimento somente com a letra A. E aí vem para a letra Bet, do 9 ao 16, então eles são subdivididos de 8 em 8 versículos. E aí vem a Gamet, né, letra C, que vai ser do 17 ao 24. Então é subdividido. 8 versículos para cada letra, são 22 letras. E aí você subdivide. 116 dividido por 22 vai dar exatamente 8 versículos para cada letra. E por isso que ele é considerado um acróstico, né? O que é um acróstico? Imagina quando você pega um nome na vertical, aquelas palavras cruzadas, né? Quando a gente vê, aí você pega e seleciona o nome. Igualmente, se eu colocar Jesus na vertical, J-E-S-U-I-S. Aí eu vou colocar Jesus, esse é um acróstico. Então, eu vou colocar nomes exatamente com essa primeira letra. Jesus, justo, o E, eterno, S, Salvador. E aí vem o U, né, único. E o outro S, Senhor, né, santo. Então, isso é um acróstico. Então, ele usa aqui desse acróstico. Então, na tradução português não vai haver, mas se pega na origem hebraica, todas as palavras do 1 ao 8 vão ser iniciadas com a letra A. Então, assim, por isso que ele é um salmo muito completo.
muito completo, porque nossa alma é subdividida, né? Subdividida. Então há dias que a nossa alma está precisando de refrigério, de alívio. Há momentos que a nossa alma está em profundo êxtase, alegria. Então esse, né, conforme aqui, por isso que ele é muito pleno, porque conforme cada estado, ele vai nos dar uma revelação. E aqui nesse salmo ele começa no primeiro dizendo: bendito os de caminho irrepreensível, que andam na lei do Senhor. Benditos são os que guardam seu testemunho e o buscam de todo o coração. Então, são felizes os que têm prazer em buscar e meditar na palavra do Senhor. Então, esse Salmo 119, ele é muito profundo. E quando está na tradução, realmente, do português, modifica, né, muito da profundidade que é esse Salmo. Eu tenho me dedicado, eu gosto muito, assim, do hebraico, e eu tenho meditado e descobri muitas coisas, né, a respeito do meu nome, do nome do meu esposo, a respeito da origem da palavra, porque a palavra ela tem um poder de transformação, e muitas das vezes quando é traduzido, né, do hebraico para o português, se modifica alguns aspectos na palavra do Senhor. Por isso que algumas dizem, que se contradiz, como que o coração é enganoso, porque na tradução de origem, na verdade ele não queria dizer enganoso, mas duro, né, o coração do homem é duro. Porque se do meu coração flui um rio de água viva, como pode haver engano, né? Então, meio que gera uma confusão no nosso entendimento, por conta de uma palavra, uma letra. E o Senhor diz que nenhuma palavra, que nenhuma vírgula seja modificada. Mas nas infinitas traduções, percepções, cultura, vai haver um conflito, né? Pode haver uma confusão. Então, a origem é a origem, né? A gente sabe. E então que o nosso entendimento seja isso. Quando fala o coração do homem é enganoso, não, o coração do homem é duro, né? É duro. E aí quando o Senhor habita, ele faz ser maleável, ele faz ser dócil, ele transforma. E aí sim, do coração do homem flui, né, um rio de água viva. Do nosso coração flui um manancial ou não, né? Se está duro, sim, vai ser de certa forma, digamos assim, enganoso. Então é muito profundo para que haja realmente entendimento. Isa, bom dia. Hannah e Isa, que desejar entrar aqui comigo, envia um convite para a gente meditar aqui nesse salmo. Então, esse salmo é muito precioso, ele é um acróstico, ele tem códigos profundos. Então, ficou entendido mais ou menos o que é isso, né? Um acróstico. Porque tem uma diferença, o acróstico e tem uma outra palavra que é bem similar. Então, essa é a intenção desse salmo, ele coloca em acrósticos. Igualmente, de versículo 1 a 8, ele fala exatamente só de palavras com letra A. Aí, dos 9 ao 16, ele fala só palavras com B. Na nossa tradução aqui em português, a gente não vai identificar isso. Mas essa é a intenção aqui do salmista. E ele também nos dá muito uma percepção para todas essas reflexões da nossa alma. Então, ele pede muito, aqui você vai observar que ele diz: instrui-me, vivifica-me, salva-me, ensina-me, dá entendimento. Então, todas as necessidades do qual a gente precisa no Salmo 119 a gente vai encontrar em plenitude. Não à toa ele é um dos salmos mais lidos, mais conhecidos, mais completo, é o maior, né, dos salmos. E então, diante de toda essa subdivisão de 8 em 8 versículos, ele traz uma revelação. Ele traz um entendimento, assim, princípios de felicidade, de obediência, de guardar os mandamentos. Então, realmente a palavra, né, a origem do hebraico, ela facilita mais esse entendimento. E aí, quando a gente está na tradução do português, né, exige realmente ter esse entendimento, essa introdução, para que a gente esteja com os ouvidos atentos. Então, aqui dá a letra Aleph, né, que é de 1 a 8. Ele fala isso, né, do princípio de felicidade, benditos que guardam a lei do Senhor. E ele encerra no versículo 8 e diz: teus mandamentos guardo, não me deixes para sempre. E aí ele segue lá com a letra B, né, Bet. Ele pede assim, ele faz essa pergunta, o primeiro versículo
da letra. Com que purificar o jovem seu caminho? E ele responde, guardando os teus mandamentos. Então, os mandamentos do Senhor são perfeitos, retos, justos, eternos. E ele segue no versículo 11, ainda da letra B. Em meu coração escondi tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és, Senhor, instrui-me em teus mandamentos. Então, ele pede isso e nos dá esse alerta. Cuidado com o impuro, né? Porque ele diz, como purificar o jovem o seu caminho? Como que eu vou purificar a minha vida? Como você vai purificar o seu caminho? Guardando os mandamentos do Senhor. Essa palavra, ela é poderosa para vivificar, para nos separar, né? Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é eficaz, cortante, penetrante, ela transforma. Acessou o coração, vai haver transformação, vai haver a bondade, vai haver amor. A palavra de Deus é esse poder de transformação. E ele encerra essa passagem aqui da segunda letra do alfabeto grego, no versículo 16, e ele diz, na tua lei medito para não esquecer as tuas palavras. Então, para que a gente não esqueça, é preciso ouvir todos os dias, ter prazer em ouvir essa mensagem. Porque a gente sabe que a repetição é a mãe do aprendizado. Quanto mais eu ouço a palavra do Senhor, quanto mais eu estou lendo, né, declarando bênçãos, mais eu vou ser santificado, mais eu vou estar separado. Quanto mais eu falo coisas boas, meu coração será purificado. Quanto mais eu falo dos mandamentos do Senhor, mais eu vou executar. Então, é assim que a gente deve guardar o nosso caminho, né? Imagina que uma pessoa que ela vive ouvindo coisas ruins, noticiários ruins, o que ela vai fazer? Se tornar essa pessoa, né? Ela vai ficar ansiosa, ela vai ficar doente. Por quê? Ela tá, digamos que se poluindo. Então vai gerar ansiedade, vai gerar depressão, vai gerar medo, vai gerar só coisas ruins. Mas se eu estou meditando em coisa boa, no manancial, na palavra viva do Senhor, eu vou fluir amor, vai fluir bondade, vai fluir confiança, vai fluir segurança. Essa é a diferença. Então, como se manter puro nós em nossa vida? Guardando os mandamentos do Senhor, meditando nessa palavra dia e noite. Então, ele segue para outra letra do alfabeto grego, que é o gâmeo, e que é do versículo 17. Você pode até fazer essa separação na sua Bíblia, se não tiver. Algumas não tem na tradução bíblica. Português. Então, do 17 ao 24 é a terceira letra do alfabeto grego. E ele faz, né, continua a fazer, né, repetições. E ele diz, responde ao teu servo para que eu viva e guarde tuas palavras. Então, aqui o salmista, ele entrega, né, essas joias, essas pérolas, assim, que a gente pode sim pedir a Deus, responde-me, atende a minha súplica, eu estou precisando. E ele fala no 21, tu repreende as nações. Malditos são os que se desviam dos teus mandamentos. Então, que a gente busque. E ele encerra no versículo 24 e diz, medita em teu testemunho e em teu bom conselho. Então, qual é o testemunho da palavra do Senhor? É de bênção, é de salvação. O próprio Senhor Jesus. Testemunho de vida dele. O nosso exemplo perfeito. Salvador, eterno. Então, obediência, né? O Senhor foi obediente a Deus, à vontade do Pai. Então, que nós possamos tomar posse poderosamente dessa mensagem, porque ela é profunda, é eficaz, e o Salmo 119 é realmente, ele nos dá todo esse entendimento para nossas, né, em momentos de alma, momentos alegres, momentos tristes. Então aqui ele pede tudo isso, ele dá-me entendimento, livra-me. E a quarta letra do alfabeto grego está aqui do versículo 25 ao versículo 32. Então ele pede, ele diz assim no primeiro versículo, né, da terceira letra, minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra, porque Deus é vida, Deus é abundância. Então ele diz, prova e veja a minha bondade. E aqui ele pede, vivifica-me segundo a tua palavra, porque a palavra de Deus traz vida, né? É luz, como a gente vai ver nos versículos aqui
seguintes, e ele segue pedindo: dar-me a conhecer o caminho de tuas ordenanças e meditarei em tuas proezas. Não tenhamos medo de pedir entendimento, sabedoria, revelação, dons, frutos do Espírito. Não tenhamos medo de pedir. Peça e será vos dado, né? O Senhor diz que muitas das vezes a gente não recebe porque pede mal. Então, para que a gente quer entendimento? Para que a gente quer sabedoria? Que seja para manifestar a glória do Senhor. Que seja para que as nossas vidas sejam exemplos, influências positivas para outras vidas. Porque aí a gente está pedindo para manifestar a glória do Senhor. Então, tudo que a gente pede, nesse sentido, nos será dado. Então, aqui esse salmo revela: não tenha medo de pedir. Aqui ele pede constantemente em todo o salmo: instrua, me vivifica, me dá entendimento, me salva, me ajuda. Então, são questões, né? Muitas das vezes hoje você pode estar precisando de quê? De uma salvação para uma causa, para uma cura física. Hoje você pode estar precisando da instrução para agir com sabedoria no seu casamento, nas suas finanças. O Senhor é poderoso para te dar instrução, para te ensinar, dar entendimento. Ele nos revela, é possível tudo ao que crê. Tudo é possível ao que crê nessa palavra, que é poderosa para transformar. Então ele segue para a quarta letra do alfabeto grego, que está do versículo 33 ao 40. E ele segue a pedir: instrui-me, no versículo 33, instrui-me, ó Senhor, no caminho dos teus mandamentos, e os guardarei. Dar-me entendimento para guardar tua lei com todo o meu coração, eu a guardarei. É todo o coração. Quantas das vezes a gente se entrega parcial ao Senhor? Não tenho paciência de meditar em 176 versículos. Mas aí se disser, tem uma festa, uma celebração. Aí a gente vai e fica 5 horas lá numa festa, 4, 3. E 1 hora e meia para meditar nessa palavra, muitas das vezes a gente não quer. Ou seja, o nosso coração não está entregue no total, está no parcial. Mas se é para as coisas do mundo, a gente nem conta a hora no relógio. Então, que a gente tenha o coração inteiro para Deus, para manifestar constantemente, às 24 horas do dia, manifestar a sua glória. E ele segue pedindo: faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, pois nela eu tenho prazer. Então, se você não consegue ter essa entrega total, pede ao Senhor: faz-me andar nesse caminho, Senhor. Me dá esse prazer na tua palavra, porque Ele dá. Vem do Senhor, não por nós mesmos. Muitas das vezes, se a gente está numa angústia e diz: ai, Senhor, mas eu não estou nem com vontade de orar. E aí você começa a orar e Deus vai te dando mais e mais, e você vai querendo mais e mais. Pede que Ele dá. E ele segue, né? Ele segue e diz no versículo 40: desejo teus mandamentos, conforme a tua justiça me vivifica, porque o Senhor é justo, é fiel para cumprir a sua promessa. É Ele que nos vivifica, é Ele que nos fortalece, nos concede sabedoria, faz estar nesse caminho bom, perfeito e agradável. E ele segue aqui para a quinta letra do alfabeto hebraico, e ele segue dizendo: tuas misericórdias venham sobre mim, ó Deus, tua salvação, da qual falastes. Então aqui ele prova constantemente ao Senhor: Senhor, eu recebi essa promessa. O Senhor diz nessa palavra, no livro da vida, que eu não perecerei, que eu viverei. Então cobra essa promessa para o Senhor. Ele diz: venha sobre mim, ó Deus, tua salvação, da qual tu falastes. Então ora a Deus e diz: eu quero viver isso, Senhor, eu quero confiar na tua palavra. Me dá entendimento, me dá sabedoria, me instrui, me ensina. Peça que Ele é poderoso para ouvir a sua súplica. Então aqui esse salmo, ele poderosamente nos ensina muito. E ele segue, né, na letra seguinte do alfabeto hebraico, e ele diz no versículo 46: eu andarei em liberdade, porque tuas ordenanças eu desejo. Falarei com retidão diante dos reis, e não serei postos em opróbrio. É a verdade do Senhor. Você pode chegar em qualquer lugar e manifestar a verdade do Senhor. E ele segue: meditarei em teus mandamentos, os quais eu tenho amado. Elevarei minhas mãos aos teus mandamentos, os quais tenho amado, e meditarei em tuas ordenanças. Em tua vereda eu me glorificarei.
Seguindo os mandamentos, nós sim manifestaremos a glória do Senhor através da nossa vida. Porque Ele não divide a sua glória com ninguém. É porque Ele habita em nós que nós temos poder. É porque Ele habita em mim, é porque eu creio nessa palavra que Ele nos capacita. Então tudo é por Ele e para Ele. E através dEle, nunca é por nós mesmas. É porque Ele habita em nós. Então é somente a manifestação da sua glória. Somente. E Ele segue com toda essa instrução e continua a pedir. E aí tem do versículo 73 a 80, é a letra Yod, né, que é uma conhecida, uma letra hebraica. E ele segue. Tuas mãos me fizeram e me formaram. Instrui-me em tua lei. Venha sobre mim, no versículo 77. Tua misericórdia para que eu viva, porque na tua lei eu tive instrução. Então, a lei do Senhor, os 10 mandamentos é a instrução de vida. Quando a gente segue a lei do Senhor, os 10 mandamentos é a instrução de vida, de como viver. Então, e ele encerra aqui no versículo 80, e ele diz: meditará meu coração nos teus preceitos, para que eu não seja confundido. Os que confiam no Senhor, os que meditam no Senhor, não serão confundidos. Então, muitas das vezes a gente, outro dia mesmo, eu cheguei, né? E a pessoa estava ouvindo uns 2 rabinos, uma mesa redonda, onde se colocava, porque alguns judeus, a gente sabe que eles não creem no Messias, no próprio Jesus, então gera-se muita teoria. Então uns dizem, não, que o Messias ainda não veio, não é Jesus, nós cremos na lei do Moisés, ainda vive só na lei do Moisés, então, porque eles creem na Torá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então gera muito conflito. E aí estavam nessa mesa redonda e quando eu cheguei, a pessoa estava altamente confusa. Nossa, a Bíblia realmente é escrita por homens e tem muita contradição e realmente faz sentido o que eles estão falando. Ou seja, a pessoa que sempre acreditou na Bíblia, vive meditando no ensinamento, eu digo, você está dando ouvido a homens? Você está se permitindo ser confundido por homens? Dê ouvido à palavra do Senhor, porque Ele age através de homens, Ele agiu através de Moisés, Ele agiu através de Davi, Ele age através de mim e de você. Deus é o mesmo hoje. A manifestação da sua glória é através de vidas, de pessoas. E a Bíblia, ela não mente, ela está relatando os defeitos e as qualidades de Davi, ela relata os defeitos e as qualidades de Moisés, ela relata os defeitos e a qualidade de Salomão. Perfeito, só o único Senhor, nosso eterno Salvador. Nós somos imperfeitos. Então, por mais que o homem venha com muitas filosofias, se eu for dar ouvido para homens, para pessoas, nós temos uma percepção carnal, é limitada. A gente fica confundido. Mas se o meu ouvido estiver atento à palavra de Deus, eu não serei confundida. Então, eu digo, tira essa percepção de filosofia de mundo, porque isso vai te confundir, vai abalar a tua fé, que é o que o inimigo quer, nos confundir, nos roubar a nossa fé, destruir a nossa fé. E assim ele vai nos matar, roubar, destruir. Então, tira o ouvido das filosofias de mundo. A palavra de Deus é suficiente para tudo. Ele é único, eterno e suficiente. Suficiente. Aqui tem ensino para a nossa vida financeira, disciplina para a nossa vida matrimonial, para a nossa saúde física, para todas as áreas. Tem muitos livros bons de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, e eles utilizam desses princípios, dos princípios do Senhor, de felicidade, de obediência, de instrução, de ensino, porque a palavra do Senhor é ensino. Então, sim, é válido eu ler teorias, sim, de homens, teorias positivas, filosofias positivas, do qual nos dão instrução. É válido também, mas eu tenho que estar separando. Se está gerando confusão, separa. Dá ouvido à palavra do Senhor. Então, imagina que o que é uma instrução, né? Ele diz, instrui-me em tua lei. A lei do Senhor é perfeita. Aí você vai para uma instrução. O que é uma lei? Uma instrução. Imagina para dirigir. Se a gente não seguir aquela instrução, naquele caminho, a gente não vai conseguir dirigir. Você tem que ir para ligar o carro, coloca em neutro. É uma instrução. Se eu for fizer o contrário, colocar ali em marcha e ligar o carro, ele vai dar suqueada. Vai fazer, pode dar errado. Se eu não seguir a instrução, dá errado. Então, são instruções distintas que levam a um mesmo direcionamento.
Então, há instrução para dirigir um carro manual. Há instruções para dirigir o carro automático. São distintas, mas com o mesmo propósito. Então, tem que seguir a instrução do Senhor. E Deus se revela em nós através da nossa intuição. A gente sabe que é certo, que é errado, no nosso consciente. Mas quando eu venho, medito aqui, que eu leio e tenho essa revelação através do Espírito Santo, siga nesse caminho. E aqui ele pede, instrui-me, Senhor, em tua lei. Me instrui, Espírito Santo, como que eu vou agir nessa causa financeira. Me instrui, Senhor, como que eu vou agir nessa causa no meu casamento. Me instrui, Senhor, como que eu vou agir aqui na maternidade. Ele vai dizer, é assim. E muitas das vezes é um detalhe na instrução para o teu filho obedecer o que precisa fazer. O mundo vai te dar 1001 técnicas, 1001, bota num castiguinho, bota... O Espírito Santo direciona de uma forma leve, simples e eficaz. Olha no olho, explica, diz que ele é amado. Vai com toda leveza do mundo, que na hora que você disser, com mansidão, filho, mamãe fica tão feliz quando você faz isso, olhando no olho, fazendo ele se sentir amado. Ele vai obedecer assim de uma leveza, direção do Espírito Santo. Aí eu digo, não, mas eu quero fazer isso conforme a fulana diz, conforme a teoria do fulano diz. E aí gera. A forma simples de tudo é o amor, é a leveza, é a instrução do Espírito Santo. Deus é amor, Deus é leveza. Então, que a gente esteja atenta às instruções de Deus, à instrução da palavra. E ele segue nas demais letras do alfabeto grego. E tem muitas reflexões, é um salmo realmente incrível, de muita revelação. E a letra N, vou ver aqui a letra M, ela diz assim: me tem feito mais sábio, é o versículo 98. É assim: me tem feito mais sábio do que meus adversários, porque guardo as tuas ordenanças. Quando a gente segue a lei do Senhor, está meditando na sua instrução, ele vai fazer mais sábio. Ele vai te dar o direcionamento, porque você está guardando a instrução dele. As que você toma aqui na escrita, você vai tomar. E aqui ele vai te dar de instrução mesmo assim, de sobrenatural. É lindo o direcionamento do Espírito Santo sobre a nossa vida. E ele segue no versículo 105, que é um dos salmos muito conhecidos, dos versículos muito conhecidos, que ele diz no versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, não será confundido, será claro como o sol ao meio-dia. A instrução do Senhor é clara, é eficaz, lâmpada para nossos pés e luz no nosso caminho. A gente vai fluir, né? Vai andar numa vida abundante, numa plenitude, com muita leveza, porque ele vai instruindo. Então, é um salmo lindo, que vale meditar constantemente. Salmo 117, auxilia-me, serei salvo e instruído em tuas ordenanças. O Senhor é responsável por me salvar. Versículo 125, eu sou teu servo, dá-me entendimento, para que conheça o teu testemunho. Conhecer o testemunho do Senhor. Quem anda com o Senhor, quem tem os mandamentos de Deus, ele vai testificar as obras de Deus, porque o próprio Senhor, ele cumpriu a lei. Então, quem segue a Jesus, ele vive a lei. Quem busca seguir os exemplos do Senhor, ele tem testemunho. Ele vai manifestar esse amor de Deus através do seu testemunho. O Senhor operou milagre, o Senhor operou essa solução. Ele me instruiu nessa causa e eu vi o milagre se manifestar. Isso é testemunho. Então, quem segue os mandamentos, quem segue a Jesus, porque ele é a própria lei, né? Ele diz, eu vim para cumprir e aperfeiçoar os mandamentos, não para extinguir os mandamentos do Senhor, né? Que se resumem em um único princípio, que é o amor. Então, ele cumpriu perfeitamente, Jesus cumpriu perfeitamente. E se a gente segue a ele, a gente vai manifestar
salvação da nossa alma, a gente vai manifestar testemunho, a gente vai manifestar milagre, a gente vai glorificar a Deus através simplesmente de crer no Senhor Jesus, porque Ele cumpriu a lei. E se a gente segue quem cumpre, quem segue a instrução, nós também seguiremos. Então é muito lindo, né? Digamos que simples, mas não é fácil. É preciso ter um coração aberto a esse entendimento, a essa busca. E aqui ele segue, né? São 22 letras hebraicas e do 153 ao 160, então ele subdividiu, são 8 versículos, né? O 8 significa isso, o infinito. Ele está dando uma revelação que é a concreta, é plenitude total, indo e voltando, né? Infinito. Então, ele diz assim no versículo 160, o princípio da tua palavra é a verdade, eternos são os teus juízos de justiça. Então Deus é justo, é perfeito, é reto, é a verdade que a gente tem que buscar. É onde o nosso ouvido tem que estar total ligado. A gente viu lá nos primeiros, né? Como posso eu separar, santificar o meu caminho? Meditando na palavra do Senhor. Porque se eu for colocar o meu ouvido, imagina se a gente viver parcial. Um ouvido tá para o mundo, um ouvido tá para Deus. Vai ficar confundido. Então que a gente tenha integralmente ouvir a voz do Senhor. No versículo 149, ele fala exatamente isso, ó. Ouve minha voz, ó Senhor, conforme as suas misericórdias e pelos teus juízos me vivifica. Por quê? É as ordenanças do Senhor, é os testemunhos, é estar separado, ouvindo essa voz constantemente, que vai vivificar o nosso ser, que não vai nos dar essa paz que excede o entendimento. É eu estar integralmente atenta à voz do Senhor. Porque o mundo vai querer colocar vozes, confusão. Então a gente tem que estar separando. Muitas das vozes de teorias, de estudos, de autodesenvolvimento, psicologia positiva, são ministradas através do princípio de Deus. Então sim, a gente pode colocar assim nosso ouvido lá e aprender e desenvolver. Mas tem que estar separando. E agora eu não vou ler livros que o homem... Tem que ler, tem que meditar, tem que buscar conhecimento em todas as fontes. Mas quando eu estou atenta à voz do Senhor, eu vou ter esse entendimento. Aqui como ele pede, me dá entendimento. Para que a gente tem que ter? Para separar. Não, isso aqui é uma teoria que está me gerando confusão. O Espírito Santo vai revelar, gerou confusão, vem para a luz da palavra do Senhor, porque ele fala, é luz para os meus caminhos. É a verdade, é a verdade. A verdade é a verdade. Não gera confusão. Então, é precioso, né? Ele fala aqui no 160, o princípio da tua palavra é a verdade, eternos são os teus juízos. E no versículo 164 ele diz, 7 vezes ao dia te louvo, pelos teus justos juízes. Então, 7 é a plenitude. Então, durante todo o nosso dia, toda a nossa vida, a gente tem que estar manifestando louvores, glorificando a Deus através de tudo na nossa vida. Do nosso trabalho, na nossa casa, em tudo. E ele segue no versículo 167, minha alma tem guardado teu testemunho e o amo muito. O que é a nossa alma? Nossas emoções, nossas vontades, a razão, percepção, né? A gente sabe que a nossa alma é dividida ali, subdividida. Então, que a nossa alma, que as nossas emoções, que as nossas vontades sejam isso, de estar manifestando o testemunho da ação de Deus através da nossa vida. Porque se você anda com o Senhor, se você tem Ele em seu coração, vai ser testificado através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, esse é o testemunho do qual a gente guarda, né? Muitas das vezes, quando Deus nos deu um livramento, Ele agiu ali em nosso favor, é testemunho. Quem tem Jesus, por isso que diz que o Espírito Santo testifica quem tem o Senhor na sua vida. Por quê? É através de testemunho, através de manifestar a glória dele ao seu favor. Se tem testemunho é porque o Senhor habita em você. Então ele diz, eu guardo esse testemunho e eu amo muito. Então imagina que cada pessoa quando vem e dá o seu testemunho, ele fala com profunda alegria. Nossa, olha de onde ele me tirou e colocou, me deu essa vitória. É um testemunho, é a manifestação de que sim, essa vida está com o Senhor. Estar no Senhor. Então, é a testificação. Ele encerra, né? A última letra do alfabeto grego.
o tal, e ele segue aqui, é do versículo 169 ao 176. Quer viva minha alma para que te louve, e que teu juízo me ajude. Então, a justiça de Deus, o juízo de Deus sobre as nossas vidas vai nos ajudar em tudo, nos dar direção em tudo, né? Então, a palavra, ela é viva, ela é eficaz, vale meditar em cada versículo. Se a sua Bíblia não tem aí a separação, né, são 176 versículos, e na origem hebraica, como eu falei anteriormente, quem chegou agora, então vai separando de 8 em 8 versículos. São 176 versículos divididos por 8 letras do alfabeto hebraico. Então vai dar 8 versículos para cada letra, tá bom? E aí vai tendo entendimento. Então é isso, que a gente possa manter o nosso coração puro, guardado e estar constante manifestando a glória do Senhor através da nossa vida e crer poderosamente nessa palavra. E aqui você vê que ele falou na palavra, no testemunho, em toda a manifestação de Deus, né, através da lei, né, que é a Torá, do qual na origem hebraica a gente conhece, que são os 5 primeiros livros da Bíblia que falam da lei de Moisés, e o Senhor, né, manifestou tudo isso perfeitamente. Então, quando a gente segue a Jesus, vamos manifestar em nossa vida a lei do próprio Deus. Ele é poderoso para agir em nós, em nosso favor, para que a gente sim cumpra. Ele cumpriu perfeitamente. E através de buscar, seguir a Ele, a gente vai aperfeiçoando, né? Sendo nossa melhor versão e se assemelhando cada vez mais. Então é isso, essa é a mensagem preciosa. Medite aí nos 176 versículos desse salmo e tome posse dessa transformação. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, engrandecemos e enaltecemos o teu nome, Pai. Te agradecemos por cada porção abundante do qual recebemos todos os dias através da tua palavra, meditando na tua lei e na tua ordenança, Senhor. Que o nosso coração se mantenha puro, que possamos, Senhor, estar constantemente, inteiramente com o nosso ouvido voltado à tua palavra, para absorver as boas novas. Nos concede, Pai, esse poder e a autoridade de confiarmos plenamente em Ti. Nós cremos, Pai, que estamos sim seguros, porque o Senhor nos promete e cumpre. A tua palavra é verdade, é justiça. Nós te agradecemos imensamente pelo teu amor sobre cada um de nós. Permanece conosco hoje para todo sempre, nos guardando, nos livrando de todo mal, de toda confusão e influência do inimigo sobre as nossas vidas. Porque nós cremos em Ti, quem crê em Tua palavra jamais será confundido. Nós tomamos posse dessa mensagem. Nos dá, sim, Senhor, o livramento, nos dá, Senhor, o entendimento, a sabedoria, do qual, Senhor, sim, na Sua palavra nos concede. E nós tomamos posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Excelente e abençoado domingo.